ser dia, já não há mais açoite, a fim da agonia. A esperança morta, Deus ressuscitou e trouxe alegria. Foi assim que aconteceu na vida daquela mulher. Foi a sunamita quem Deus tinha fé e viu milagre junto com Eliseu. É assim que vai acontecer na tua vida, irmão. Deus vai mandar poder, virtude e unção. O Deus do passado é o mesmo Deus. A bênção é completa, pois é Deus quem dá. A vitória é certa, pode confiar. Deus ainda usa profeta na terra, pode acreditar. E onde havia noite, agora vai ser dia. Já não há mais açoite, a fim da agonia. A esperança morta, Deus ressuscitou e trouxe alegria. A esperança morta, Deus ressuscitou e trouxe alegria. Boa noite, telespectadores, boa noite a todos. Senhoras e senhores, muito boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todo o povo de Deus. Hoje quem está na direção desse trabalho junto comigo é o cantor e compositor Josué. Está aqui comigo, glorificado seja o nome do Senhor. Senhoras e senhores, eu quero apresentar nesta noite a mensagem que Deus colocou no meu coração ontem, e eu meditando na palavra do Senhor, e eu quero trazer este tema, destruidores de sonhos. Queremos orar, agradecer ao Senhor. Você que está na sua residência, independente da sua religião, da sua igreja, ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti, ó Senhor, pelo privilégio do Senhor estar nos proporcionando de estarmos vivos, falando com o Senhor, e agradecer ao Senhor pelo dia, Senhor. Obrigado pelo ar que nós respiramos, pela saúde. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pelos livramentos. Obrigado pela salvação e também por ter Te conhecido. Toma cada um telespectador nas suas mãos, Senhor, abençoa. E cada um, Senhor, venha escutar a sua palavra de acordo com o Senhor tem para nos proporcionar. Sou grato a Ti, ó Deus, por tudo. E assim, Senhor, quero Te agradecer em nome de Jesus. E graças a Deus. Senhoras e senhores, antes de entrar na mensagem, eu quero agradecer as pessoas que hoje estavam falando comigo dentro dessa cidade de Itarema, aonde, na pessoa do prefeito, senhor Eliseu Monteiro, que Deus abençoe, ele proporcionou para as pessoas um ponto de apoio, aonde todas as pessoas que ficavam aglomerados na frente da casa lotérica, era uma fila, mas muita gente, quase quilométrica, de natureza que agora recentemente eu trouxe para cá uma crítica, de maneira que agora, eu não sei se ele escutou, alguém falou para ele, então nada mais justo do que reconhecer o que ele fez para os seus eleitores no município de Itarema. Todas as pessoas estão agora em um determinado canto, recebendo as suas senhas,
e também ainda tem uma participação de alguns lanches. É isso, nada mais justo do que nós reconhecermos o que ele fez e está fazendo pela população itaremense. Que Deus abençoe, até porque é bíblico. A Bíblia diz que nós temos que orar por todas as autoridades. Deus abençoe a ele, em nome de Jesus. Senhoras e senhores, no livro de Gênesis, no capítulo 50, versículo 18, 19 e a seguir, diz a palavra do Senhor: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, tentou mal contra mim, mas, porém, Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Que palavra Deus nos proporciona. José, filho de Raquel, esposa de Jacó, Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá. De maneira que esse José aqui, ele foi um homem que no meio dos 12 irmãos, a saber, Isacar, Simeão, Levi, Judá, Rubem, Gade, todos esses irmãos, que na verdade foram 12, 13 com a irmã chamada Diná, esses 12 irmãos, junto com José, totaliza 12 irmãos. José havia tido um sonho. José é uma personificação de Jesus Cristo. José havia tido um sonho, e no sonho que José tivera, ele disse para o pai, perante todos os irmãos, ele disse: pai, eu sonhei com 11 feixes, e esses 11 feixes, eles se inclinavam, eles rodeavam o meu. E até então José não estava entendendo o que ele havia sonhado, e nem o próprio Jacó. Jacó havia esquecido que Deus havia feito uma promessa a Abraão no capítulo 12, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome. E dos lombos de Jacó iam sair reis. Mas ele até então não sabia. E agora José, mais tarde, tem outro sonho. Ele disse: pai, eu sonhei com 11 estrelas. Essas 11 estrelas apontam para os 11 irmãos e 12 com ele. E ele vai e conta para o pai o sonho. E os irmãos começam a dizer: reinará tu sobre nós? Até então José não estava entendendo o que estava acontecendo. E é bem verdade que neofitamente José conta este sonho para todos que ali estão, mas a Bíblia diz que Jacó guardava aquele sonho. Mais tarde, uma carruagem de ismaelitas compra José para vender os midianitas. Agora, observa, senhoras e senhores, como Deus, ele é especialista em consertar problemas, maldições, em soluções. Veja o que aconteceu. Lá atrás, aproximadamente 300 anos antes, Jacó, ou seja, Abraão, teve uma mulher chamada Agar. De Agar nasceu um filho chamado Ismael. Ismael teve 12 príncipes. Um dos filhos de Ismael que mais se destacou foi Nebaiote. E agora Ismael é pai dos ismaelitas. Lá na frente, Deus já estava vendo os ismaelitas da descendência de Ismael comprando José para vender os midianitas. E vale salientar que os midianitas, eles são oriundos oriundo de Abraão.
Todos os itas da Bíblia corre na veia de todos eles o sangue de Abraão. Por exemplo, os midianitas, amalequitas, gibeonitas e todos os itas da Bíblia têm grau parentesco com o povo hebreu. Já os jebuseus, os ferazeus, os girgaceus e todos os zeus e todos os veus da Bíblia são muito distantes das pessoas hebreus. Então, de maneira que Deus começa a consertar um erro para que lá na frente os ismaelitas viessem comprar a José. É bem verdade que José, a Bíblia diz que José apacentava as ovelhas do seu pai com os seus irmãos. E diz a palavra de Deus que Jacó fez uma túnica para José de várias cores. Dobre toda a sua atenção nessa túnica. Jacó fez uma túnica para José de várias cores. Se você observar, senhoras e senhores, que antes da túnica, nos versículos que antecedem a túnica antes de José fazer, ou seja, vestir, Jacó, ele apacentava junto com José os seus irmãos unanimamente as ovelhas de seu pai. E depois da túnica, os irmãos já não falavam com ele pacificamente, diz a palavra do Senhor. Eu vou repetir mais uma vez. Antes da túnica, José estava apacentando as ovelhas com os seus irmãos. Depois da túnica, os irmãos de José não falavam mais com eles pacificamente. O que tem a ver isso nos nossos dias? Senhoras e senhores, tem tudo a ver. Quando a pessoa tem um revestimento de poder, que ele prega na unção, que ele canta na unção, as pessoas que não têm essa túnica da unção, do louvor, da adoração, da pregação, ele vai ter inveja daquelas pessoas que evidentemente cantam, aquelas pessoas que pregam, aquelas pessoas que adoram, o fogo cai, Deus derrama uma glória e assim sucessivamente. Observe que antes da túnica, José apacentava as ovelhas. Depois da túnica, eles não falavam mais com José. Tudo isso por conta de uma veste. Como incomoda? Incomoda o vizinho, incomoda a vizinha, incomoda quem está perto, incomoda os familiares, e assim sucessivamente, e principalmente, pasme, senhoras e senhores, dentro da casa de Deus. Senhoras e senhores, é aqui que começa praticamente a vida de José sendo de mal a pior. Agora Deus, na sua infinita misericórdia, vai consertar esse erro. É bem verdade que agora Judá tem um plano de vender José aos ismaelitas. Lembra que os ismaelitas é oriundo de Ismael. E mais tarde os ismaelitas vendem aos midianitas. Vale salientar que os midianitas é filho de Setura, é oriundo de Abraão. Abraão casa com a terceira mulher após a morte de Sarai, ou seja, Sara, que quer dizer princesa. Tudo isso Deus consertando um erro lá na frente. Senhoras e senhores, José era um homem que apacentava as ovelhas do seu pai, porque Jesus dizia também, Jesus apacentava as ovelhas de Deus, no caso, o seu rebanho. José, ele foi vendido, Jesus foi vendido também. José foi traído, Jesus foi traído também. José foi preso entre duas pessoas, o copeiro e o padeiro. Jesus foi crucificado entre duas pessoas também. O pai de José chamava-se Jacó, e o avô adotivo de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 15 em diante, chamava-se Jacó, o avô de Jesus. Eu não estou falando desse Jacó aqui do Velho Testamento, não, já estou falando de um Jacó no Novo Testamento. E o pai adotivo de Jesus chamava-se José, que era esposo de Maria.
Então você vê as coisas acontecendo e José é uma personificação de Cristo. Eu vou repetir mais uma vez. O avô de Jesus adotivo chamava-se Jacó, Mateus capítulo 1, versículo 15 em diante. E o pai de Jesus adotivo chamava-se José. Então nós temos quantos Jacós na Bíblia? Temos 2 Jacós. Quantos José nós temos na Bíblia? Pelo menos tem José, outros José e outros. Eu quero falar apenas de 2. José Velho Testamento e José Novo Testamento. Que coisa importante. Senhoras e senhores, José, ele, quando é vendido, Judá tem esse plano porque foi Judas que vendeu Jesus. Olha as coisas acontecendo. De maneira que colocam José no calabouço, depois tira José do calabouço, e quando José andava, eles diziam: lá vem o sonhador. Sonhar é algo tão extraordinário. Senhoras e senhores, nós não podemos contar os nossos sonhos a ninguém. Não conte seus sonhos, não conte seus projetos, porque na proporção que você conta, na proporção que você fala, a serpente, em uma personificação, engole seus projetos, pessoas riem dos seus sonhos. Eu sei o que eu estou falando. Então, José contou, mas José não sabia o que iria acontecer. E lá na frente Deus desenrola o sonho dele. Pegam José, leva para o Egito, passa por uma vistoria, daqui a pouco José está como escravo dentro da corte de Faraó. Olha Deus trabalhando de uma forma extraordinária. E José está dentro da corte de Faraó. Mais tarde José é caluniado, que se fosse nos dias de hoje, misericórdia. Se José vivesse hoje, nos dias atuais, nos dias nossos, todo mundo acreditava naquela mulher que fez aquilo com José. E José foi preso injustamente. Quantos anos José tinha quando ele foi vendido? 17 anos. José passou 13 anos preso. Com 30 anos, Deus levanta José. Por quê? Porque o ministério de Cristo começou com 30 anos. Eu quero chamar aqui um clipper, quero chamar aqui um louvor. O irmão Josué vai pôr um louvor, uma adoração, tá certo? E dentro de alguns minutos eu trarei a reflexão da palavra de Deus com o tema Destruidores de Sonhos. É rapidinho, sai daí não. Jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Yeshua,
Amém, graças a Deus, que no maravilhoso. Eu quero mandar a paz do Senhor a Nájila, que Deus continue abençoando a Rita, que Deus abençoe Rita, beijo no coração. Inês Vasconcelos, muito obrigado pela sua audiência, Inês, assistindo na cidade de São Paulo, Deus continue te guardando. Tomás Ferreira, que Deus abençoe, amém. Amém, que Deus abençoe. Samira, que Deus abençoe a você. Maria Neide Nascimento, que Deus continue te guardando. Que Deus abençoe a todas as pessoas que estão me dando o privilégio do Evangelho chegar na sua residência através do programa Geração de Cristo. Deus continue guardando todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Senhoras e senhores, então, como eu estava falando, José é uma personificação de Jesus. O ministério de Jesus começa com 30 anos. O ministério de José começa com 30. Quando José tinha 28 anos, o copeiro, junto com o padeiro, havia tido um sonho. E o sonho do copeiro foi: eu sonhei com uma vide e uma taça, e eu espremia as uvas e colocava em uma taça e oferecia a Faraó. Até então o copeiro não sabia do que estava falando, do que iria acontecer. E diz a Bíblia que José, tudo que José fazia, Deus era com ele. Esse copeiro é uma personificação daquele ladrão que a teologia, os teólogos, diz que o nome dele é Dimas. É uma personificação do ladrão que foi salvo. Já o padeiro havia tido um sonho com 3 sarmentos e as aves do céu sobrevoavam sobre a sua cabeça. E José desenrola o sonho. E na proporção que José fala, ele diz: Faraó vai pendurar a tua cabeça daqui a 3 dias. E o padeiro vem a falecer, vem a morrer. Então, senhoras e senhores, mais tarde, o copeiro foi promovido a trabalhar na corte de Faraó. Lá em Gênesis 40, 23 diz que José faz assim, faz menção do meu nome, diz para Faraó que eu estou preso injustamente. Aí o copeiro, Gênesis 40, 23 diz: porém o copeiro Mó antes se esqueceu de José. Preste bem atenção que só foi o copeiro sair do cárcere, Deus fez com que ele esquecesse. Por quê? Porque se o copeiro chegasse até a Faraó e dissesse: Faraó, tem um homem lá no cárcere, disse assim de mim, no caso está acontecendo, disse assim e assim do padeiro, como de fato ele foi enforcado. Vamos ajudar esse homem, Faraó. Se o copeiro tivesse falado algo para Faraó concernente a José no que aconteceu, José seria simplesmente nessa corte apenas um faxineiro, ou talvez um zelador, ou talvez algo que fosse insignificante com os projetos de Deus. Por quê? Porque José havia tido um sonho dizendo: eu sonhei que 11 estrelas se inclinavam perante a mim. José ainda guardou 2 anos, foi preso com 17, com 28, desenrola o sonho de ambos, com 30 anos, chega os de repente de Deus. São esses de repente que faz com que nós venhamos acreditar nos planos, nos projetos de Deus. Quer ver uma coisa, você que me assiste? De repente aquele dinheiro que estava para sair, não saiu porque Deus segurou. Inesperadamente chega os de repente, o dinheiro está travado, algo está acontecendo que está dando tudo errado. Quando Deus, que nem sempre é o inimigo, quando Deus prende o dinheiro, é porque o sonho de Deus é maior do que os seus sonhos.
É como se você tem um carro para comprar e Deus sabe que aquele carro que você vai comprar, mais tarde, você pode ser assaltado, você pode atropelar alguém e tal, e Deus faz com que os planos dele venha ser maior do que o seu. Aí você diz, não, eu não vou mais agora comprar o carro. Quando o dinheiro sair, eu vou ajeitar a minha casa, vou comprar um sítio, eu vou fazer um investimento no meu comércio, eu vou botar algo para mim, para minha velhice, e assim sucessivamente. Aí Deus começa a mover as águas. Por quê? Porque os projetos de Deus é melhor do que um sim seu. O não de Deus é melhor do que um sim nosso. Então foi o que aconteceu. José ainda, irmão Josué, cantor Josué, ainda passou 2 anos preso. Aí Faraó tem um sonho. Quando Faraó vem ter esse sonho, José está com 30 anos, porque já aponta para o ministério de Cristo com 30 anos. O Faraó havia tido um sonho que sonhou com 2 vacas, uma vaca gorda, formosa, à vista de todos, e uma vaca magra, só que a vaca magra engolia a vaca gorda. Isso tem um significado, porque de que menos você espera, o débito financeiro vai engolir. A pessoa vende a casa para pagar débito, vende um carro que não era para vender para pagar débito, as contas estão numa inadimplência, e o que era magro engoliu o que era gordo. Foi o que aconteceu no sonho. E as espigas sequíssimas, junto com a espiga formosa, ambos, junto com as vacas que havia tido o sonho, ambos começaram a engolir um ao outro. E ninguém decifrou o sonho de Faraó. Por quê? Porque chegou os de repente de Deus. Aí o copeiro lembrou. Faraó havia mandado chamar todos os magos do Oriente. Ninguém havia decifrado o sonho. Aí chegam os de repente de Deus. Faraó, tem um homem que disse assim e assim de mim. Vamos chamar esse homem. A Bíblia diz que José se barbeou, e na proporção que José se barbeia, fica todo bonitão, digamos assim, chega até Faraó, Faraó conta o sonho, José diz, teu sonho é um só, e o teu sonho vem de Deus. 7 vacas magras, com 7 vacas formosas, representa 7 anos de fartura junto com 7 espigas, e ele decifrou o sonho, você sabe. E você precisa de um homem que venha governar, traduzindo em miúdos, que venha transformar este problema em uma solução, que venha ajuntar os trigos nos celeiros. E diz a Bíblia que Faraó põe um anel no dedo de José, e chama o nome de José de Zerfenate Paneia, que quer dizer Salvador do mundo, já aponta para Cristo. José agora está como governador, senhoras e senhores, porque ele passou 13 anos encarcerado. José viveu dos 17 aos 30, preso injustamente. Sabe o que é que eu quero dizer com isso? Que esse problema que você está enfrentando, que esse problema que nós estamos enfrentando, Deus vai transformar este problema em solução. É isso que eu estou falando. Porque todo problema tem uma solução. É só entregar para Deus. Esse neto seu que está nas drogas, esse filho seu que está distante da casa do Senhor, essa sua filha que está dando trabalho, em nome de Jesus Cristo, você que está me assistindo e você que vai me assistir, eu ministro e profetizo agora, debaixo do sangue de Jesus, que Deus vai transformar este leão em anjo. E pasme vocês se ele não for um missionário, ou até mesmo um ministro da palavra de Deus ou um pregador. A Bíblia diz no Salmo 86:16, Senhor, dá força à tua serva, e salva o filho da tua serva, e mostra-me um sinal
Deus vai dar um sinal mais cedo ou mais tarde. Não sei nem por que estou falando isso, até porque eu já saí da mensagem para entregar uma profecia a alguém que está passando só pela misericórdia. Então José, com 30 anos, agora José está como governador. José estava no Egito, e do Egito para Canaã, onde estava o velho Jacó, junto com os seus filhos, não era tão distante. E Deus proporcionou a José uma esposa, Azenete. Azenete deu um filho a José por nome de Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer. Olha só, o nome que José pôs no filho, esquecer que foi vendido, esquecer que foi traído pelos seus irmãos, esses problemas psicossomáticos que você está enfrentando, enquanto você não esquecer que foi traída, que foi traído, os problemas que tomaram conta de você e está tomando conta de vós outros, se você ainda estiver vivenciando este problema, pode ter certeza de uma coisa, que Deus fica impossibilitado de trabalhar. Por quê? Porque a sua mente está voltada para o problema. Então José pôs o nome de Manassés. Mais tarde Deus havia dado outro filho a José por nome de Efraim. Efraim quer dizer, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Por quê? Porque os melhores projetos, irmão Josué, só nascem no deserto. Pode ter certeza disso. Você que já andou muito em bandas, nós conversávamos a respeito disso. Você que viajou muito, São Paulo, Brasil, Nordeste, já cantou, já participou do programa do Gugu, como você falou, do Raul Gil, que eu vi as fotos. Então, você passou por várias decadências, como você falou para mim, e hoje você falando para mim concernente o que aconteceu aqui, lágrimas desceram, e Deus observando o sonho dele, e hoje você é um grande músico, professor de músico, formado a nível superior, e hoje está dando aula dentro da cidade de Itarema para várias pessoas, e também tem um canal, quer dizer, que outrora não tinha, e hoje, graças a Deus, tem. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os projetos nascem no deserto. Quer ver uma coisa? Jacó, ele quando saiu, fugido do seu irmão Esaú, o irmão Josué, diz a Bíblia que no meio do deserto, ele viu uma escada. E anjo subia, anjo descia e anjo subia. Anjo que sobe levando as nossas orações. Anjo que desce trazendo as bênçãos no deserto. E Deus foi com Jacó. Jacó chega na cidade de Betuel, foi trabalhar para Labão, e é daí que nasce a história. Ele foi só. Irmão Josué, diz a Bíblia que Jacó trabalhou 7 anos, depois mais 7, e está aí o resultado, mas chegou só. E quando ele sai da família de Labão, ele sai com seus filhos, mas chegou só. Ele sai com as suas ovelhas, chegou só. Agora interessante que Jacó, quando ele, diz a Bíblia, sai fugido de Esaú, por conta de Rebeca, sua mãe, que havia feito arrumadinho para que o velho Isaac abençoasse Jacó. Você sabe da história, mas vou resumir. Mas o que me chama a atenção é que Isaac pergunta para Jacó, não sabendo o que ele pergunta, quem é? Aí a Bíblia diz Isaac já avançado em idade, já quase cego. Aí ele diz assim, é teu filho Esaú. Aí diz a Bíblia, Josué, que ele chega perto, o Isaac abençoa Jacó agora está abençoado até o tutano, digamos assim. Quando é lá na frente, no vale de Jaboque, diz a Bíblia que o anjo pega Jacó e diz, qual é o teu nome? Ele diz, meu nome é Jacó. Mas para Isaac ele disse, meu nome é Esaú. Olha só. Agora o anjo o anjo é uma personificação de Jesus, porque é com A maiúsculo. Na teofania é isso mesmo.
Aí o anjo pergunta: qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Mas por que ele mentiu para o pai? Porque o anjo fez ele confessar. Aí a Bíblia diz, aí o anjo diz: a partir de hoje, seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel. Isto quer dizer ele. Ra quer dizer lutar, e El quer dizer Deus. Olha só que coisa interessante, né? E diz a Bíblia que Deus tira o nome de Jacó, que quer dizer suplantador, para príncipe que persiste com Deus. Que coisa interessante. E a Bíblia, e diz a palavra que Deus fere ele na coxa. Ele anda mancando. Porque, senhoras e senhores, pasmem vocês que vão escutar agora, porque as orações, ou seja, os juramentos naquela época, eram feitos nas coxas, Josué. Eles levantavam a coxa, as mãos eram postas debaixo da coxa por conta do nervo ciátrico que sai da cintura até o dedo do pé, e era ali que era o juramento. Como Abraão chega para Damasceno e Eliezer e diz assim: põe as tuas mãos debaixo da minha coxa, que tu não tomarás mulher para o meu filho estrangeira. Olha que coisa interessante. E diz a Bíblia que Abraão levanta a coxa. A Bíblia não diz isso, mas caracteriza. E Damasceno e Eliezer põe as mãos na coxa de Abraão, e Abraão põe as mãos debaixo da coxa dele. Era uma espécie de juramento. Mas acontece que Jacó foi ferido na coxa, porque senão até hoje em Jerusalém as pessoas faziam esse tipo de coisa. Como até hoje lá em Jerusalém ninguém come coxa de gado em consequência disso, e assim sucessivamente. Que coisa interessante, né? Porque senão a aliança de Jesus Cristo não valia nada para eles. É bem verdade isso. Então o anjo pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: Jacó. E foi no vale de Jaboque. E Deus é especialista às vezes de levar a gente para cada vale, viu, senhoras e senhores? Tem um vale da decisão, tem um vale de Jaboque, e é no vale que a gente aprende. Tem pessoas que entram no vale sem pedir. Deus proporciona a você um beco sem saída. Quantas vezes eu não entrei nesse beco sem saída? Na frente, o mar. Atrás, Faraó. E nada acontecer. De repente eu estou pregando para pessoas nessa noite que está em um beco sem saída. Mas tenha calma, tenha paciência, que o que há de vir virá e não tardará. Senhoras e senhores, Jacó foi um homem que, por mais que ele tenha tido os altos e baixos, ele é elogiado por Deus. E Deus muitas vezes diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus de Jacó. E nós temos um pouco de cada um, viu? Quando Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, ele está falando que nós temos que ter fé. Ele diz assim: eu sou o Deus de Isaac. Isaac foi para o campo orar para casar com Rebeca. Nós temos que orar. E ele diz: eu sou o Deus de Jacó. Nós temos as nossas fraquezas. Eu quero chamar aqui o intervalo e já termino em nome do Senhor Jesus. Aguarde, é rapidinho, não sai daí não. Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa em mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Segundo os especialistas, estamos passando pela crise mais grave da história. Nunca antes o mundo havia parado dessa maneira. São tempos difíceis que vão afetar as nossas vidas mais do que imaginamos. Vamos precisar de união para vencermos a segunda parte dessa guerra, a economia. Quando a quarentena terminar, o Brasil vai precisar movimentar o comércio e a indústria para que os empregos sejam mantidos. Por isso, vai ser extremamente importante você consumir produtos fabricados no Brasil. Sejam eles roupas, brinquedos, utensílios, máquinas, ferramentas, eletrodomésticos, tudo. Vai ser a hora de pensar no nosso país, de valorizar o nosso emprego, de manter as nossas riquezas aqui dentro.
Participe, divulgue. Vamos espalhar esse movimento para que todos façam parte. Viva o produto brasileiro. Viva o Brasil. Graças a Deus, quero mandar a paz do Senhor para Inês. Amém, Inês? Que Deus abençoe. Deus abençoe, querida. Deus te proteja, Aurilene, a todas as pessoas que me assistem, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Esse programa chama-se Geração, ok? É geração, viu? Só isso aí que eu quero dizer. Para a glória de Deus. Então, como eu estava falando, José, ele agora está como governador. Mas até ele sentar na posição de um governador para dirigir um país, foi fácil não, senhoras e senhores. Teve muita tempestade na vida de José. Ele passou por situações dramáticas. Ele passou por situações difíceis. Eu imagino durante 13 anos José, ele pensar na mãe que havia morrido do parto de Benjamim, Raquel, pensar nos irmãos, porque o bom da Bíblia não é você ler, o bom da Bíblia é você meditar. Eu imagino José fazer uma retrospectiva da vida dele, em um beco sem saída, sim. Você não pede para entrar na prova. Quando menos você espera, Deus lhe proporciona a você estar dentro da prova. É 1, na parte financeira. É 2, na parte sentimental. É 3, o filho nas drogas. 4, decadência total. E assim sucessivamente. Cada prova que nós passamos, senhoras e senhores, tem um objetivo. Diz a palavra do Senhor que quando José está sentado na posição, dirigindo o país, já como governador, com toda a cultura egípcia, observe que todas as autoridades no Egito, ele tinha que usar uma serpente sobre a cabeça. Todas. E essa serpente sobre a cabeça era sinônimo de autoridade. José foi posto, isso sim. Tanto é que os irmãos dele nenhum conheceram. Agora chega os de repente de Deus. Jacó sabia que no Egito tinha trigo. Ele tomou conhecimento. E por que José não foi ajudar os irmãos? Por que José não foi lá onde está o velho Jacó para socorrer Jacó? Por quê? Qual foi a finalidade? Era porque José estava esperando o tempo de Deus chegar, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde chegaria esse tempo. E do Egito até Canaã, onde eles estavam, dava menos de 300 quilômetros. E agora José recebe os irmãos e todos eles se inclinam perante a José. Aí José se lembrou: pai, eu sonhei que 11 estrelas se inclinavam perante a mim. Olha que coisa interessante. 11 José havia lembrado. José, ele foi um pouco carrasco naquela hora. Ele esconde uma taça no meio do saco de trigo, prende Simeão para mandar buscar Benjamim. Naquele dia Jacó quase teve um AVC, porque já havia perdido um filho. Melaram as túnicas de José de sangue, melaram também a de Jesus, e assim sucessivamente. São 14 personificações que José aponta para Cristo. Eu estou apresentando algumas porque é muito extenso. E de maneira que Jacó libera Benjamim, mas até liberar Benjamim,
Jacó ficou muito triste naquele dia, porque havia botado no coração que havia perdido José. E agora José se apresenta para ele dizendo: eu sou José, vosso irmão. Você sabe o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero falar com isso é que Deus vai conservar os seus inimigos vivos, para que eles possam ver de perto o Deus que você serve. Você crê nessa palavra? Eu tenho uns 5 minutos. Tem algum hino, produção? Aí, em nome de Jesus, não tem? Tá certo. Então, vou já terminar com essa mensagem. Quero terminar essa mensagem amanhã e quero falar para vocês quais são os destruidores de sonhos que acabam com a pessoa. 1, acomodação. 2, compatibilidade de gênios. E por aí vai. São 5 características que uma pessoa, se tiver, o sonho dela são destruídos. Quer ver uma coisa? Destruidores de sonhos, que é a mensagem de hoje. Ana orou 24 anos errada. Ana, mulher de Elcana, ela orou 24 anos errado. Quando foi no 25º ano que ela aprendeu a orar, aí Deus proporcionou a Ana um filho chamado Samuel. Samuel quer dizer Deus ouviu. Ana sempre que ia para Siló, Siló é o primeiro nome de Jerusalém. Sempre que ela ia para Siló, diz a Bíblia, uma vez por ano, ela oferecia sacrifício. Num dia que Ana aprendeu a orar, ela disse: Senhor dos exércitos, se o Senhor der um filho à tua serva, a tua serva vai fazer um voto. Só que Elcana disse para Ana: Ana, eu sou melhor para ti do que 10 filhos. E a Bíblia diz que Ana não se acomodou. Isso quer dizer que o maior destruidor de sonho na vida de uma pessoa chama-se acomodação. É a mensagem de amanhã que eu vou trazer. Tem um hino, o irmão José está colocando o hino agora. Fica com esse hino, não deixe de assistir amanhã, Destruidores de Sonhos. Deus vai lhe trazer uma palavra, quero orar por você. Eu tenho certeza que sonhos, projeto vai ser desengavetado da mente, vai ser desengavetado do coração, vai sair da escrivaninha para a realidade da vida. Até amanhã, querendo Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu quero cantar com vocês essa canção maravilhosa. De pé comigo. 6 anos de carreira completados para a honra e glória de Jesus. Cante assim: Deus, minhas forças acabaram. Oh Deus, tudo ficou contra mim. Quero ouvir. Deus, fiquei sozinha chorando. Deus, parece até que é o fim. Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer. Vem enxugar meu pranto. Meu coração sofre tanto, eu preciso vencer. Vem enxugar meu... E aí? Só mais uma lágrima. Cante assim. Só mais uma lágrima tenho pra chorar. Só mais uma lágrima. Oh, só mais uma lágrima. Pode ser. É forte esta luta. É como a fúria do vento vem me sufocar. E o que você faz? Socorro, Senhor. Só mais uma lágrima tenho pra chorar.